Quando a gente está analisando o comportamento, antes de pensar na intervenção, quando a gente está naquela etapa de linha de base, né, então a gente está só observando para compreender qual que é o repertório comportamental daquela criança. Normalmente a gente vai se deparar com um padrão, sim. Então, diante de um mesmo contexto, dos mesmos estímulos, a criança vai apresentar sempre o mesmo comportamento. Então, a gente vai pegar o padrão de comportamento que essa criança apresenta, até para identificar o que evoca esse comportamento, o que mantém esse comportamento, né, em questão de consequência reforçadora. Então, normalmente, os comportamentos, eles são previsíveis nesse sentido. O ideal é que mude quando a gente inicia com uma intervenção, né, porque o que a gente vai olhar? A gente vai entender esse contexto, por isso que dentro da análise do comportamento a gente fala tanto e repete tantas vezes sobre análise funcional, né, da gente olhar o antecedente, o comportamento e a consequência, porque a gente vai identificar o padrão fazendo esse tipo de análise, e aí a gente vai entender o que a gente precisa mudar. Tem aqui no antecedente alguma mudança no ambiente, algum estímulo que eu posso acrescentar ou retirar que vai alterar esse comportamento? Ou então, tem alguma consequência que eu posso fazer ali de um jeito diferente para diminuir a probabilidade desse comportamento ocorrer no futuro? Né? Então, eu vou analisar o que eu posso mudar no antecedente e na consequência para alterar esse comportamento. E aí, isso é quando a gente vai entrar ali na intervenção. Então, antes da intervenção, a gente identifica um padrão, isso normalmente vai acontecer ali mais ou menos da mesma forma, né? E quando a gente inicia a intervenção, a gente vai identificar o que precisa ser modificado para mudar esse comportamento. Então, o ideal, o propósito, que com a intervenção isso mude, né? Então, não é assim, esse comportamento é assim e vai ser assim para sempre. Não, se a gente altera o ambiente, a gente altera esse comportamento. E aí que entram os princípios da análise do comportamento, né? Então, assim, se tem um estímulo discriminativo, né, um SD ali no antecedente, que evoca um determinado comportamento. Então, por exemplo, eu tenho a presença de um brinquedo nesse ambiente, e a presença desse brinquedo vai evocar o comportamento da criança de realizar um pedido, só que ela realiza esse pedido de uma maneira inapropriada, ela grita, ela chora, quer para alguém ir lá pegar esse brinquedo. E aí a consequência desse comportamento é um adulto diante, né, dessa situação ir lá e pegar o brinquedo e entregar para ela. Então, a gente quando está ali analisando, às vezes se depara com uma situação assim. E aí, quando a gente vai pensar na intervenção, a gente vai ter que alterar uma coisa ou outra, né? Então, uma coisa que pode acontecer é tirarem o brinquedo do campo de visão da criança, e aí ela não vai chorar quando vir o brinquedo para pedir, e aí o adulto, né, a gente vai quebrar ali essa relação antecedente-comportamento. Ou então, a criança viu o brinquedo, emitiu o comportamento de chorar, e a gente altera a consequência. Então, em vez do adulto vir, pegar o brinquedo e entregar para ela, ele pode vir e dar uma demanda para ela apontar o brinquedo, para então depois receber esse brinquedo, né? Então, a gente vai pensar em o que a gente vai alterar nesse ambiente para alterar esse comportamento. E aí, se consistentemente esse adulto solicita esse apontar, a gente ensina um comportamento alternativo, e esse comportamento de gritar, chorar, se jogar no chão, para poder ter o acesso ao brinquedo, ele se encerra, porque a gente ensinou um comportamento alternativo que é muito mais apropriado, é muito mais fácil de outras pessoas entenderem o que essa criança quer. Mas a ideia da gente ter essa previsibilidade a gente vai pegar isso na avaliação. Normalmente os comportamentos são bastante previsíveis, sim, né? Basta a gente fazer essa análise funcional.